Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Victor e graças à sugestão de vocês lá no Instagram, eu estou lendo esse livro aqui, Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, e eu confesso que era um livro que eu achei que eu não ia gostar. De verdade, assim, eu achei que ele ia ser meio chatão, porque eu não tô acostumado, eu nunca li nada do Allan Poe. Eu conheci o poema do Corvo só e como ele é representado na cultura pop, mas fora isso, eu nunca tinha pegado nada pra ler. Mas fazer o quê? Agora eu tô lendo e eu tô gostando, olha só. Eu li a segunda história, que é uma conversa com uma múmia, que me lembrou muito os trabalhos do Mike Mignola. Olha só, então, né? Ah, a múmia é revivida, os caras trocam uma ideia com a múmia, ela convence ele de uma porrada de coisa. Tipo o Hellboy, tipo a Pânia, que é uma múmia que também é revivida, ela é desenrolada, e daí eles conversam com ela tem 3.000 anos de idade e tal. Tô entendendo, senhor Mike Mignola. Tô entendendo quais são as suas referências, né? Tipo as referências musicais que eu usei no meu livro do Corpo Estranho. Ah, então, vocês acharam que eu não ia falar do meu livro, né? Vou sim, tá? Vou sim. Aprende a fazer esse gancho aí, gente. É por isso que eu sou professor. E vocês não. Vai então, faz a transição. Ah, agora sim. Tudo bom, gente? Antes de mais nada, eu sou professor de comunicação e eu estava dando aulas esse semestre, principalmente a respeito de referência, né? Esse semestre eu dei aula de processos criativos e de criação e arte lá para a galera de publicidade. E uma das coisas que eu falei exaustivamente, eu estou exausto agora já no final desse semestre, para os meus alunos era a respeito das referências, né? Como que eles basicamente têm que viver a vida plenamente para poder construir coisas novas cada vez mais interessantes. Ver bons filmes, ouvir boas músicas, ler bons livros, ir no teatro, ir no cinema, viajar, comer um monte de coisa diferente, né? Conhecer gente nova, etc. E, bom, eu, inspirado aqui graças a essa história de uma conversa com uma múmia do Edgar Allan Poe, que eu lembrei do Hellboy, eu resolvi fazer aquele post também falando sobre as minhas referências, só que musicais, para poder fazer o livro O Corpo Estranho, porque afinal de contas a música também tá aí dentro desse repertório todo, né? E daí eu dei uma característica musical para cada um dos três personagens que aparecem lá, o Davi, a Ieda e a Samantha, né? E eu meio que denominei uma música assim que me lembra cada um deles, né? O Davi basicamente é o Dark Slide do Tidjani, que é um cara que eu conheci recentemente, que eu gostei bastante, apesar da música dele ser um pouco curta demais, não sei. Ele é um cara novo, de repente essa coisa geracional aí do TikTok, não sei dizer de verdade. A segunda Ieda é a Rihanna, ela tem assim uma vibe mais tranquila, na verdade, e a música é Work, porque no fim das contas a gente já conhece ela quando ela tá trabalhando junto com o Davi, né? Eles estão ali no ambiente de trabalho. E por último é a Samantha, que eu coloquei a True Rose do The Anchor. The Anchor é uma banda, aquelas de gritaria mesmo, que tem uma cantora que é mulher e tal, ela apareceu naquele negócio do Death Metal Kitchen e tal, e é uma banda que eu descobri já faz uns anos e que eu gosto bastante, né? E daí lá no post eu falo um pouquinho mais a respeito das características musicais de cada um deles, né? Do que eles gostam, por que eles gostam daquilo, etc. E daí eu tava pensando sobre isso, né? Recentemente eu também fui no show do System of a Down dia 11. Foi simplesmente um show sensacional, incrível, maravilhoso. Eu estou órfão ainda do show do System of a Down. E daí eu me peguei pensando exatamente sobre como que as músicas acabam inspirando, né? No livro do Corpo Estranho tem muito easter egg a respeito de letras de músicas e de bandas que eu gosto muito e que eu gostava muito, que eu ouvia quando eu era adolescente, né? Eu não vou falar exatamente onde estão esses easter eggs, vocês caçam lá, mas eu queria falar um pouquinho sobre, principalmente, dessas bandas, né? Por que elas me inspiraram? Acho que a primeira, assim, a mais na cara é a Rise Against, que inclusive a música deles, Worth Dying For, tá lá no meu perfil do Instagram, né? Eu acho que talvez é a música que eu mais goste dele, que é basicamente Pelo Que Se Vale a Pena Morrer, a tradução. Eles são uma banda meio que de hardcore, meio de post-punk, assim, eu não sei dizer exatamente qual que é o estilo, mas eles talvez tenham sido a minha iniciação política graças, né, ao mundo da música. Eles são uma banda bem ativista, sempre teve presente nas letras das músicas, nos clipes, e eu adorava quando eu era adolescente. Eu simplesmente ouvia tudo que eles tinham lançado. Eu sabia cantar todas as músicas, hoje eu já esqueci algumas. Quando eu comecei a tocar, a querer aprender a tocar baixo, eu comecei com a música deles, que é o Voice of Camera, e daí não deu muito certo, não virei músico, né? Não aprendi a tocar nada, mas, bom, eu tentei, pelo menos, durante uma época. E o Rise Against foi muito legal, assim. Eles foram os caras que meio que me ajudaram a passar um pouco pela adolescência, né? A segunda, que eu acho que é mais óbvia também, é o System of a Down, que, né, de novo eu estava no show. Os caras, assim, são simplesmente inacreditáveis. Eles me acompanham desde a adolescência também, desde a época da Mix TV. Eu sempre gostei do estilo deles, eu sempre me interessei pela essa pitada de diferença que eles colocam, principalmente pela
característica cultural deles serem armenos, né? Se não me engano, eles são refugiados armenos que foram parar nos Estados Unidos. E tem uma coisa meio folk, uma coisa bem assim, regional deles. Eu não sei dizer o que que é, eu não estudei. Eu quero pegar o livro do Serj Tankian ainda para ler. Não consegui fazer isso, porque eu tenho uma fila gigante de livros. Mas basicamente o System of a Down tem umas letras que eu acho muito, muito, muito bonitas, eu acho super interessantes e é algo que tá presente no livro também, tá? Então o System of a Down eu acho que talvez seja uma das minhas bandas favoritas aí e o show deles foi sensacional, foi incrível e eu gostaria de ter show todo fim de semana, apesar de ficar rouco, né, durante meses depois. Vamos lá, mas eu também não vivo só de rock, né? Apesar de ter uma porrada de banda nacional, por exemplo, o Charlie Brown, o CPM 22, Dead Fish, Pitty, sei lá, o Rapa, Matan, a Ratos de Porão, apesar de ter uma porrada de referência dessas músicas que me influenciaram de uma maneira ou de outra, também existem outras de outros gêneros, né? Não só também do rock internacional, nacional, mas por exemplo também rap nacional, né? Eu comecei com o classicão, que é o Racionais, e daí eu comecei a entender um pouco mais de por que eles eram tão importantes pro cenário do rap, e daí eu comecei a partir para outras coisas. Fui ver Emicida, fui ver Criolo, fui ver o Black Alien, fui ver Djonga, fui ver Rashid, fui partindo assim pra uma porrada. Não sou especialista em rap, eu gosto de algumas músicas, eu ainda tenho que estudar muito, tenho que entender o cenário, mas também tá influente ali sim, tá, cara? Eu acho que tem um conto, principalmente, onde isso tá muito mais aparente, que é o Ferida Aberta no Peito. Eu tentei publicar, mas eles não conseguiam ainda. Ele tá guardadinho ali, quem sabe a hora que eu publicar eu não divulgo pra vocês também, mas ele tem fortes influências no rap nacional. Outra coisa que eu acho que parece que ninguém sabe, mas que eu gosto bastante, é reggae. Eu ouvia muito reggae quando eu ia muito pra praia. Bob Marley, Tribo de Jah, Nat Roots, Shima Roots, todos esses roots aí que tem. Eu ouvia bastante. Teve uma época que eu ouvia bastante ska também. Eu ouvi Street Light Manifesto pra caramba, então era uma banda que eu curtia. Não tem tanto a ver assim com a vibe do livro, mas eu curto. Fora isso também, trilha sonora de filme, eu gosto de algumas assim bem específicas que me trazem algumas emoções. Tem uma aula de sound design que eu falo sobre leitmotiv, daí nos slides eu coloco assim algumas para as pessoas poderem identificar, para os alunos poderem identificar, fica bem legal. E daí, na verdade, esses últimos tempos eu tenho descoberto coisas novas, né? Minha namorada, ela tem me apresentado bastante coisa diferente, porque ela tem um gosto musical muito expandido, diferente do meu, né? O meu é bem fechadinho, eu nunca fui um cara muito musical. E daí ela me ajudou a expandir assim o meu repertório, o meu conhecimento. Não vou falar que, nossa, tô 1000 vezes melhor do que antes, mas tá ajudando, né? Tá ficando diferente, né? Principalmente na parte de cenário nacional, umas coisas assim que eu não fazia ideia que eram tão boas mesmo. E forró. No segundo livro vai ter forró. Tô planejando uma cena onde tem forró. Falar mansa, né? Claro, é o clássico. E é isso, gente. Eu tô ansioso, assim. Eu já falei pra vocês que o lançamento do livro vai ser no dia 9 do mês que vem. Vai ficar em pré-venda durante um mês. Então a gente vai ter aí do dia 9 a dia 8 do 7, 9 do 6 a 8 do 7. Se não me engano, essa semana vai sair podcast também, lá com o Matheus, o Pontos para a Literatura, onde eu falo um pouquinho mais a respeito do livro. Eu vou postar alguns cortes aí do podcast que eu acho que são interessantes para vocês, algumas falas aí que podem ser legais. E é isso, gente. Obrigado por seguirem, fiquem de olho. E tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente, não adoeça a alma. E tchau.